Essas duas outras linhas aqui, ó, Fuel Gauge Sense P, Fuel Gauge Sense N, são linhas de sensoriamento. Ou seja, essas linhas elas vão para um bloco do IFPMIC, certo? Deixa eu clicar aqui. Ela vem para esse bloco do IFPMIC, que é um bloco que vai monitorar a tensão da bateria. Certo? Esse monitoramento da tensão da bateria é muito importante para que passe informações através do barramento do fuel gauge. Se você perceber esse IFPMIC, ele tem dois barramentos. Barramento para uso geral, certo? Tá aqui, ó, IFPMIC SCL 1.8 volts, que é um barramento de comunicação que vai se comunicar com a CPU para termos gerais. IFPMIC não serve só para carregar. Tem IFPMIC que vai alimentar bloco de câmera, tem IFPMIC que vai liberar tensões para setor de imagem, tem IFPMIC que vai acender o flash de câmera, tem IFPMIC que vai acionar outras coisas, entendeu? Então, aqui é um barramento para uma comunicação geral com o IFPMIC, e aqui embaixo a gente tem um monitoramento apenas do bloco de carga, certo? Esse outro aqui em cima, a gente tem, ó, detecção de água, certo? Water Depth, água detection, certo? Ou seja, detecção de água. Quem passa a informação de algum problema acerca de gotas d'água no conector, qualquer coisa, é esse barramento aqui, ó. Esse outro daqui só está focado no bloco de carregamento. Fuel gauge significa o bloco de fuel, o que vai medir é como se estivesse medindo a gasolina do teu carro, entendeu? Só que ele está medindo aqui o fuel, o nível, né? Quando diz fuel, é o nível que ele está medindo. Então, fuel está lá medindo o nível de gasolina do teu carro. Aqui ele está medindo o nível de bateria e passa a informação através de Fuel Gauge Alert N. Então, quando você consegue interpretar um esquema elétrico, tudo fica mais fácil para você resolver. Enquanto vocês não conseguem ler e interpretar, só fica lendo e fica medindo aqui sem saber o que está medindo, ninguém consegue consertar a placa, pessoal. É isso que eu digo. Quem muitas vezes trabalha com iPhone não tem a preocupação de entender como funciona o circuito. Simplesmente mede o óbvio. Ah, o aparelho está como? Bota aí no computador. Ah, tá. Mede só o buck aí. Vê se o buck tá alimentando. Tá, então acabou. Vai. Então é CPU. Tira essa CPU, faz um rebalém. Tá entendendo? Então ninguém entende. Muitas vezes ninguém se preocupa em entender o funcionamento do circuito. É aquele negócio pay-buff. Ah, mudou o método. Então agora tem que ter a V1SX não sei o quê. Essa daqui já ficou obsoleta. Ah, não, tem que... Não é isso, irmão. Aí eu tenho essa outra linha. Vamos lá. Quando tu pega um cabo, estou dando uma aula gratuita aqui de setor de carga para vocês verem. Tu pega o aparelho que está descarregado, né? Aí tu pluga. Tu já pensou alguma vez quando tu pluga um cabo USB no dispositivo, o aparelho está apagado, está desligado. Tu pluga um cabo USB. Tem aparelhos que ligam, certo? Quando tu pluga um cabo USB. Não é? Tem aparelhos que protocola o bloco de carga. Para aquele bloco de carga, para aquela bolinha que vai mostrar o raio de carregamento ali, vai mostrar a porcentagem de carga com o aparelho desligado, apareça, a CPU tem que estar alimentada, o PMIC tem que estar trabalhando e o IF também. Então, quando tu pluga um cabo USB, o IFPMIC vai monitorar o bloco USB através dos cabos, certo? Então, ele vai pegar aqui as linhas USB, tanto o CC1, CC2, como o bloco de host, né, que é ativação de carregamento rápido, pelas linhas de dados, enfim. Essa linha aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó, IFPMIC GIG-ON-N. Essa linha, ela também em outros esquemas elétricos, ela vai estar como IFPMIC Power-On-PMIC. Essa linha, quando tu pluga um cabo USB, se eu seguir ela aqui, tu vai ver que ela vai dar aqui, ó. Aqui, ó. Ela vai dar nesse transistor, e se eu for aqui mais, ela vai dar aqui em quem? Vamos lá ver. Main PMIC. Quando tu pluga um cabo USB, essa linha aqui, ó, ela vai acionar o PMIC. Ela é o botão power do PMIC quando o aparelho está desligado. Porque não tem como o aparelho carregar se a CPU não estiver acordada.
se ela não buscar informações no software e se o PMIC não estiver energizando ela. Então, quando você pluga um cabo USB e ele vai buscar, primeiramente, o carregamento baixo, médio e depois o alto, ali a CPU está se comunicando com o PMIC, memória e IF-PMIC ao mesmo tempo, mesmo o aparelho estando desligado. Mas quem aciona o PMIC para que ele acorde a CPU, quando você vai ligar o aparelho, você aperta no power, né? No botão power. Apertou no botão power, o nível lógico do PMIC muda, o PMIC entende que precisa ligar e envia 1.8 volts para a CPU acordar. Quando tu pluga um cabo USB, tu não está apertando o botão power, está botando um cabo USB. Então alguém tem que acordar o PMIC. E quem acorda o PMIC, o botão digital que vai acionar o PMIC é o IF, através dessa linha IF-PMIC GIG-ON-B. Certo? GIG-ON-B. ON de ligar, B battery, certo? Ligar bateria, ligar bloco de carga. Então o que é que acontece aqui? Nesse exato momento, o PMIC, né? O PMIC aqui, ele vai acionar a CPU. Ele vai dizer, CPU, ó, foi plugado um cabo USB lá no IF-PMIC e o IF-PMIC me acordou aqui, acorda aí. A gente precisa carregar o aparelho. Aí, nesse momento que a CPU acorda, o IF-PMIC interrompe através da linha de interrupção, nível lógico baixo, vai ser sempre 1.8 aqui, nível lógico baixo, a CPU acorda e diz, opa, entendo que preciso carregar o aparelho, né? Vamos trabalhar para carregar o aparelho. Mas eu quero saber como é que está esse nível aí de bateria. Vai lá, IF-PMIC, e faz a leitura da linha de fuel gauge. Entende quanto tem de bateria e passa informação para a CPU através dessa linha, que monitora a quantidade de tensão que tem nessa bateria. Por isso que quanto mais a bateria carrega, mais a CPU vai cortando a corrente elétrica. Como é que o IF-PMIC monitora a corrente elétrica do circuito? Através da linha IFC, corrente front interface, ou seja, IFC, seria IF-PMIC Current Sense, ou seja, linha sensorial, né, de monitoramento de corrente elétrica do IF-PMIC, que vai ser exatamente acionada por essa linha num transistor, certo? Que vai monitorar a corrente elétrica que está indo para a VBAT. Já pegou um aparelho que está com curto-circuito depois do IF e ele fica travado em 45 mA? Já pegou? Se você já pegou, é exatamente essa linha aqui, ó, que vai dizer para o IF-PMIC que na VBAT, né, que no caso aqui seria a VPH-PWR nesse aparelho, a linha principal seria a V-Battery, saindo da bateria. A linha secundária aqui, né, que é uma primária, mas é uma primária... teria que explicar isso em outra... Não vou entrar nesses méritos, não. Para não ficar como se fosse primária e secundária, né? Vamos tratar tudo como primário aqui. Então, a gente tem a linha de V-Battery, né, de VBAT. A V-Battery vem da bateria e vai sair como VBAT, certo? Então, a gente precisa... O IF-PMIC precisa monitorar a corrente que está passando na VBAT, que seria a VPH-PWR. Como é que ele vai monitorar? Ele monitora através dessa linha de IFC Sense, né? Uma linha de sensor que vai estar monitorando a corrente elétrica que está passando para a VBAT. Passou uma corrente elétrica muito alta, permaneceu, o que ele faz? Ele manda uma informação. Para onde está essa linha? Vamos lá, vamos ver. Clico aqui e vamos seguir. Vamos seguir para onde ela vai, né? Ela vai para ponto de gig, mas para onde ela vai... Vamos lá. Isso aí é tudo ponto de gig. Então, não interessa pra gente, não. Ó. Tá vendo aqui, ó? IFC Sense. Ela vem... E ela vem aqui, ó. Para onde ela vai? Para onde ela vai? Para o bloco de monitoramento do IF-PMIC. IF-PMIC. Então, a gente tem um transistor acionado pela própria linha que vai acionar o PMIC, que vai acionar também o transistor e vai monitorar a corrente elétrica que está passando para lá. Se essa corrente elétrica ela aumenta e segura
ele entende que precisa acionar o OCP, Over Current Protection. Então, o IFPMIC bloqueia a corrente que está passando por ele, para não danificar componente na frente. Por isso que você pega um aparelho, muitas vezes, que está com curto-circuito depois do IFPMIC e você tem apenas medindo pela VBAT ali 40, 45 mA. Vai lá depois do IFPMIC, está lá um curto-circuito. Por quê? Porque essa linha monitorou a corrente permanente, fixa, que está acima do permitido por muito tempo. Então, ele entende que tem um curto-circuito após ele e faz o quê? Bloqueia, justamente para não danificar o componente na frente. Beleza? Então, pessoal, só para introduzir para vocês aqui, para você ver que o esquema elétrico, você precisa, não é só olhar e seguir, é identificar o que cada coisa está aqui para quê? Para que eu tenho esse cara aqui, né? Para que eu tenho esse aqui? Para que o que é isso? O que ele está fazendo aqui esse transistor, né? Então, ler e interpretar o esquema elétrico é exatamente isso. É você observar as figuras e saber o que cada coisa daquela ali está fazendo.